Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui é o Joab Santos, o mentor da Horta Orgânica. Hoje nós estamos no nosso 5º episódio da nossa série Minha Horta do Zero em 4 semanas. Quero saber de você como está a sua plantinha, como é que está o seu desafio, está animado? Como é que está a germinação daquela semente que você escolheu para futuramente você consumir uma folha de qualidade? Está crescendo, está se desenvolvendo bem? De uma maneira geral, a germinação da minha abobrinha germinou muito bem, está crescendo normal, dentro da normalidade, e a rúcula também cresceu, está dentro da normalidade. Agora eu vou precisar trabalhar, inclusive vou explicar depois para vocês em uma outra videoaula, a questão de se fazer o rareamento. Elas não podem ficar muito juntas, existe um espaçamento correto para que elas não venham competir entre si, principalmente por luz, umidade e nutrientes. Então tem que existir um espaço entre elas para que elas também possam crescer. Mas me conta, como é que está a sua experiência? Como é que está a sua plantinha lá no vasinho? Está crescendo bem? Espero que sim. Acontecer alguma treta, manda foto, manda uma mensagem que eu vou tentar lhe ajudar para que não se repita, para que você venha realmente produzir uma hortaliça de qualidade. Nesta videoaula, que é o nosso 5º episódio, nós vamos falar sobre relação entre plantas. É um termo bastante observado pelas civilizações antigas há mais de 1000 anos. As pessoas que viveram nessa época, nas antigas civilizações, elas levavam em consideração isso. Não é qualquer planta que pode estar próxima de outra. Tem plantas que ela é egoísta, ela tem que ficar um pouco mais isolada. Levando isso para o nosso dia a dia, não é verdade? Não acontece também com a gente? Na nossa sociedade também de pessoas civilizadas, humanas, nós também temos essas relações, que muitas relações são favoráveis e existem também relações desfavoráveis. Como, por exemplo, no seu trabalho, lá no grupo social que você faz parte, você gosta de estar perto de pessoas que trazem paz, que passam confiança, que te inspiram, que geram empoderamento para a gente continuar vivendo, trabalhando. Às vezes a gente tem uma convivência boa que nos dá aquela sensibilidade que o dia está mais agradável, está mais produtivo. Agora, existe também aquelas pessoas que a gente respeita, tem uma certa admiração, mas que às vezes, a gente tem que deixar elas um pouquinho na delas e não chegar muito perto. Por quê? Porque elas causam desconforto. Então, essa relação também existe entre as plantas. Então, é nessa videoaula que eu vou mostrar para você que existem essas relações que precisam ser levadas a sério, porque a ciência comprova esse comportamento das plantas, onde uma beneficia a outra, como também ela pode prejudicar. Vamos lá? A relação entre plantas, como eu já falei para você, ela é, podemos dizer assim, um fator também determinante na exploração dos vegetais, principalmente no cultivo das hortaliças, aonde civilizações mais remotas, mais antigas, eles levavam isso a sério. Então é um cuidado milenar, aonde a partir de 1937 teve um pesquisador, Hans Medisch, que deu um outro nome para essa relação. Inclusive o nome dessa relação se chama alelopatia. O que é alelopatia? Alelopatia nada mais é do que uma relação favorável, como também uma relação desfavorável entre as plantas. Uma relação favorável é quando os indivíduos, as plantas, elas estão num ambiente confortável, onde uma planta beneficia a outra planta. Uma relação que ocorre em que chamamos de relação entre plantas companheiras. E aquela relação desarmônica, podemos dizer, aquela relação onde uma, na verdade, termina prejudicando a outra, onde uma prefere ficar realmente sozinha, a gente chama de relação desfavorável. Ela é conhecida também como relação antagônica. Para você entender melhor,
vou lhe trazer 3 exemplos de relações entre plantas companheiras, e vou trazer 3 exemplos de relações desarmônicas, que são relações antagônicas. Então, a partir dessa videoaula, quando você for montar, reorganizar as plantas, as suas hortaliças no seu canteiro ou no seu vaso, você precisa levar a sério essas informações. Porque às vezes achamos que vou plantar, como o meu vaso é grande, vou plantar qualquer espécie ali, vou fazer aquela misturada. Não, não é isso. Não basta você ter a melhor semente, não basta você ter o melhor solo e as condições ambientais favoráveis, mas você precisa também entender minimamente sobre a exigência de cada espécie, o comportamento de cada planta, para que tudo também possa ir muito bem. Mas é simples, porque o meu papel é estar lhe proporcionando informações para que a sua horta tenha sucesso. Então vamos lá. Primeiro exemplo de uma relação entre plantas companheiras: manjericão e tomateiro. Essas 2 hortaliças, essas 2 espécies combinam até mesmo na salada. Quem nunca gostou, quem nunca admirou, precisa fazer. Então, o tomate, apesar de ser uma planta que precisa de luz, que precisa de nutrientes, que seu sistema de raiz radicular é profundo, a associação com o manjericão, ela é uma associação, podemos dizer assim, harmoniosa, aonde o tomateiro ele é beneficiado com o manjericão. Em que ele é beneficiado? O manjericão, quando ele transpira, porque toda planta transpira, quando ele transpira, ele libera para o meio ambiente aquela essência cheirosa que nada mais é substâncias orgânicas. E essa substância orgânica, ela é um repelente natural dos insetos. Ou seja, aquele inseto que vinha degradar o tomateiro já vai para longe, vai para uma outra planta, vai para um lugar bem distante. E é o que nós queremos. Então, uma planta beneficia da outra, e essas 2 espécies precisam de luz, precisam de fertilizantes. Então, no momento que você estiver dando condições para o tomateiro, você também automaticamente está dando condições para o manjericão. É simples. Agora, se seu vaso é pequeno, você pode plantar num vaso proporcional ao tomateiro e no outro vaso também proporcional ao manjericão, porque elas crescem um pouco, elas não são rasteiras. Então, elas ficando próximas uma da outra, ela vai favorecer esse convívio sadio. O segundo exemplo que eu trago para você de plantas companheiras é a relação entre o alface e a cenoura. Você pode cultivar junto, claro, respeitando o espaçamento, no mesmo canteiro. Você planta o alface, o sistema do alface ele é superficial, não é muito profundo quanto da cenoura. A cenoura tem um sistema radicular mais desenvolvido, né, que é a parte que a gente consome, então ele vai crescer mais no solo. Essa relação ela é boa até mesmo quando você vai fazer a salada. Coloca ali as folhas de alface, coloca ali a cenoura ralada ou mesmo em pedacinhos, combina até na cor. Então, essas 2 você pode consociar, elas dão certo no mesmo espaço. E o terceiro exemplo que eu trago para você, de plantas companheiras, é tomilho e alecrim. Tomilho e alecrim dão certo, podem ficar no mesmo vaso, for de um tamanho médio ou um pouco grande. Você pode consociar essas 2 espécies sem problema nenhum, porque uma irá beneficiar a outra. E sobre as plantas antagônicas, essas plantas elas precisam ficar sozinhas, ficar isoladas no seu vaso. Se você for plantar em canteiro, faça um canteiro só para elas, que muitas das vezes também elas precisam ter uma certa distância de outros canteiros contendo outras espécies. Sabe por quê? Porque elas gostam de estar só, porque elas querem absorver a umidade do solo, querem se desenvolver, crescer.
absorver sozinha nutrientes. Por isso que nós chamamos que essas espécies antagônicas, elas são espécies egoístas. Tá sacando essa relação? O primeiro exemplo de plantas antagônicas é tomate e berinjela. Será que dá certo? Não é muito bom você consociar essas duas espécies. Por quê? Porque o tomate e a berinjela são plantas da mesma família, da família das Solanaceae, e são concorrentes, todas precisam de bastante nutriente, de bastante água. Agora, uma coisa em comum entre elas, por elas serem da mesma família, que fungos e bactérias podem prejudicar uma quanto a outra. Então essas duas plantas não podem estar muito próximas uma da outra, porque quando chegar o vírus ou a bactéria que causa a murcha no tomate, se a berinjela estiver próximo, a berinjela corre sério risco de se contaminar com aquela bactéria. E assim também, as plantas elas precisam estar em uma determinada condição, de uma forma assim, geral, em que o inseto, no geral, possa encontrar um determinado bloqueio para que ele não possa crescer, para que a população desse inseto não venha crescer desordenadamente. Uma outra planta que ela não costuma aceitar uma determinada convivência é a salsinha. A salsinha ela precisa estar em um vaso ou canteiro sozinha, porque ela libera uma determinada substância orgânica que outras espécies, quando estão próximas, geralmente elas ficam amareladas, elas ficam assim, com aquela aparência anormal, o que não é bom para aquela espécie, porque ela não vai se desenvolver bem, ela vai estar sempre com uma certa deficiência, será, na verdade, um certo bloqueio. E o terceiro exemplo de relação é com o capim-santo, que muitos também chamam popularmente de capim-limão. Muitos fazem chá, inclusive libera aquela essência cheirosa, né, para fazer banhos. Então, o capim-santo ou capim-limão, como conhecido, precisa estar isolado na sua horta, não pode estar próximo, principalmente no mesmo vaso, no mesmo canteiro, como por exemplo, como o alface. Por quê? Porque o capim-santo ou capim-limão, ele tem um princípio ativo chamado citral, e esse princípio ativo nada mais é do que um herbicida natural. Como por exemplo, se ele estiver plantado em um vaso, por mais que seja um vaso ou canteiro grande, e você chega com a semente do alface ou com a muda e plantar ali próximo do capim-santo ou limão, como conhecido, o que acontece? Por essa planta ter o citral, o que acontece? Que aquela semente não vai germinar, ou vai germinar com muita dificuldade, e se for plantado a muda do alface, ela vai ter dificuldade para lançar mais raízes. Por quê? Porque ela está num ambiente ali desfavorável, porque existe um princípio ativo ali, naquele solo que está sendo liberado pelaquela planta, que está freio de mão puxado, podemos assim dizer. Então aquela planta não vai crescer como deveria de forma natural. Tudo bem? Agora eu quero deixar claro para você o seguinte: não podemos confundir o mau manejo como uma relação de plantas antagônicas. Como assim? Um exemplo aqui bem básico. Quando você for plantar sua semente, é interessante que o seu vaso ou o seu canteiro esteja bem preparado com matéria orgânica, preparado com calcário para diminuir a acidez, dar condições, na verdade, básicas para aquele solo providenciar, fornecer para a sua planta nutrientes para ela crescer. E crescer bem, crescer com qualidade. Às vezes o que acontece? Pode aparecer ervas invasoras, e muitas das vezes essas ervas invasoras, elas vão concorrer com a planta, vão estar sugando água, vão estar roubando nutrientes que seria absorvido pela planta. Então nesse caso é uma questão de manejo. No momento que você faz o manejo corretamente, faz ali um controle, cuida melhor do seu solo, faz um arranquio que a gente chama de monda, faz o arranquio dessas ervas que estão ali competindo
com a planta, o próprio mato ou capim, o que acontece? A sua planta vai ter condições de crescer. E a aula de hoje vai lhe proporcionar informações para que você venha reorganizar. Quando você for plantar a sua semente no canteiro ou no vaso, agora você vai ter condições para que a sua planta venha crescer melhor, sem bloqueio, muitas das vezes daquelas plantas egoístas, trazendo assim uma relação desfavorável, que é uma relação antagônica para outras plantas. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo, divulgasse para o máximo de contatos que você tem, se inscrevesse, apertasse lá no sininho para você estar recebendo as notificações e vamos divulgar a hortaliça orgânica como um produto sustentável, como um produto que vai lhe proporcionar saúde e qualidade de vida. Você precisa se alimentar melhor, você precisa viver melhor para se usufruir das melhores coisas que a natureza, que esse planeta tem a nos proporcionar. Evite de estar consumindo hortaliças, principalmente cultivadas com agrotóxicos, que são conhecidos como veneno, que desencadeiam doenças sérias, que custam mais caro, que custam nossa vida. E você que não se sentiu desafiado, gostaria agora um comprometimento seu. Vamos fazer junto, ainda dá tempo. Assista o primeiro episódio, o segundo, o terceiro, o quarto. Você pode ir no meu canal, Joab Santos, o mentor da horta orgânica, e assistir demais videoaulas, copiar demais receitas que nós temos e passe a usar. Você é capaz, é simples, principalmente com o meu apoio. Então, pequenas áreas que muitas das vezes lá na sua casa, no apartamento, você ainda não se despertou para cultivar uma planta, gostaria que você olhasse com certo carinho para esse local e que você produzisse uma planta, seja no vaso, seja no canteiro, para que você venha viver melhor.